A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos juntos em mais um culto de louvor, adoração ao nosso eterno e maravilhoso Deus. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 17. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17. Ele nos diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado no leito. E eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram um paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é esse que diz blasfêmias? Quem é que pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse-lhes: O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais difícil? Dizer os seus pecados estão perdoados ou levanta-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos, pegando o leito em que estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. História linda desse milagre fantástico do Senhor está nos 3 evangelhos. Tem uma pequena diferença de um para o outro, mas a frase que o Senhor Jesus disse, ela permanece a mesma: levanta, toma o teu leito e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. Nesse texto, nós vimos que estavam ali os fariseus e os escribas, os mestres da lei, vindos da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, homens importantes, que dedicavam ali sua vida, seu esforço, com a parte exterior da lei, sem necessariamente chegar a amar a Deus com todo o seu coração, com todo o teu entendimento. E eles eram líderes que representavam oposição ao Senhor Jesus Cristo. Eles estavam ali para ver se conseguiam pegar Jesus em alguma palavra que ele viesse a dar, em alguma expressão ou qualquer coisa que ele pudesse fazer. Eles estavam ali para vigiar Jesus. Mas eles não são o personagem principal, é o paralítico. Esse paralítico é que nos ensina lições preciosas nessa noite. Porque entre aquele paralítico e Jesus havia uma multidão. Havia a dor, havia o constrangimento. Aquele homem não conseguia andar sozinho. Aquele homem precisava que outras pessoas o carregassem. E louvado seja Deus por essas outras pessoas. Aquele homem não tinha como chegar até Jesus. Ele teve amigos. Eu não sei quantos amigos eram, mas ele teve amigos. E amigos que não ficaram... a primeira barreira que eles tiveram, esses amigos tiveram, foi ele tentar chegar até Jesus e não conseguiram porque tinha muita gente. O que você faria? Vambora, né, meu amigo? Não deu certo. Eles não desistiram. Gente, eles subiram no telhado. Eles subiram até o telhado, tiraram as telhas. Eles cataram provavelmente cordas e desceram aquele homem e falaram assim: esse povo vai ter que abrir espaço, porque o meu amigo vai chegar aos pés de Jesus. Nesse momento eu quero deixar toda a minha gratidão por todos os meus amigos. Muito obrigada.
Agradeça aos seus amigos, que muitas vezes nós nos desesperamos, nós choramos, a gente desanima e os nossos amigos ficam do nosso lado, seguram as cordas, descem pelo telhado e nos colocam até os pés de Jesus. Lembre-se dos seus amigos em oração. Essa é a melhor época da gente lembrar dos amigos, porque eles nos levam até... Essa é a primeira lição que a gente aprende com esse texto. Os amigos nos levam aos pés do Salvador. Eles nos levam. E de uma forma tão maravilhosa, Jesus fala e reconhece não só a fé daquele paralítico, mas a fé dos amigos, porque o texto fala, vendo-lhes, no plural, a fé. E Jesus perdoa o pecado daquele homem. Jesus sara aquele homem. Louvado seja Deus pelos amigos, para aqueles que carregam a gente, não é? Jesus está ali e está mostrando que a missão dele é vencer o pecado pelo perdão. Aqueles escribas já estavam ali tramando no seu coração, falando, quem é esse que pode perdoar pecado? Jesus fala, eu vou mostrar que o Filho do Homem aqui veio nesse mundo. Você acha que é tão difícil assim perdoar pecado? Então é mais fácil falar, levanta? Então levanta. Levanta aí, homem, cata o seu leito e anda. Gente, para e pensa comigo. Quando você está acamado, não sei se já teve acamado no leito de hospital ou em casa por alguma situação, a coisa que você mais quer é sair dali. A coisa que você mais quer é não estar naquele leito. E você sai, por exemplo, do hospital, a última coisa que você quer lembrar é daquela cama, não é? Porque é um tempo difícil, é um tempo doloroso. E vem Jesus e fala, pega o leito. Não esquece, pega o leito. Não é estranho Jesus mandar carregar o leito? O leito era o que o moço queria ficar livre. Por que carregar aquilo que lembra sofrimento? Por que carregar aquilo que era sinal de opressão, de problema, de dor, humilhação, exclusão? Eu não posso, Senhor, deixar o leito para trás. Não. Jesus fala, não, cata. Tem um filme, você sabe que eu gosto de filme, tem um filme chamado A Vila. Muito bom, você que gosta de um suspense inteligente, assista, é muito legal. Esse filme mostra uma comunidade vivendo em isolamento total. Uma comunidade autossustentável. E para manter essa geração afastada de qualquer vida urbana, os líderes constroem, eles criam uma imagem de um ser que habita no bosque. E esse ser, ele fica entre a vila e a civilização. Tem até uma cor específica, que você não pode usar aquela cor, porque é a cor do monstro, é a cor da besta. E ninguém ousa enfrentar o monstro e não atravessar a barreira. Porque se você faz isso, você coloca todo o povo em perigo. Você coloca toda a comunidade em perigo. Mas só que acontece um acidente. Acontece um acidente e um rapaz fica gravemente ferido. E aí, essa situação coloca em xeque-mate a liderança. Porque ou a liderança conta a verdade e permite que alguém vá, atravesse o bosque, vai pedir socorro, ou mantém a mentira e o rapaz morre. O que está em jogo aqui? Não é a vida do rapaz. O que está em jogo são as memórias. O que está em jogo são o passado, as experiências de cada ancião daquele lugar. Porque quando eles foram para a vila, eles estavam fugindo, eles estavam deixando para trás, eles queriam esquecer o passado, preservar os filhos, dando para eles um futuro seguro. Então eles queriam cortar os laços do passado. Isso é uma ilusão, por mais doce que ela possa vir a ser, porque o passado, as experiências de cada um de nós é a nossa história pessoal. Ela vai junto com a gente. É o nosso leito. É o nosso leito, as nossas histórias
é o nosso leito. Nós somos feitos de histórias. Contamos as nossas histórias para dizer quem nós somos, o que não gostamos, o que gostamos, quem é a nossa família. E contando história, nós vamos aglutinando, nós vamos construindo mais histórias ainda e nós vamos enchendo o mundo de história. Levanta, toma o teu leito, anda, levanta, pega a tua história, a história da tua vida e anda. Não é fácil pegar leito, não é fácil andar com ele, carregar ele, mas é possível perceber algum sentido nisso e tirar algumas lições para a nossa vida, lições bem práticas para a nossa história. Paulo Freire, um grande educador, e quem faz pedagogia, já viu alguma coisa dele, principalmente pedagogia, mas já viu algumas coisas dele. Ele diz que nos tornamos sujeitos da nossa própria história. Olha só, sou eu que carrego o leito, não é o leito que me carrega. Sou eu que estou carregando ele agora. Nós, como cristãos, não somos mais levados pelo destino, não somos pela fatalidade, pelo acaso, mas sabemos aonde vamos. Somos guiados por Deus. Olha o que Jeremias 10, 23 afirma. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que caminha dirigir os seus passos. Não são os outros que nos carregam. Nós podemos andar carregando o nosso leito, as nossas histórias, pelo nosso próprio caminho. E qual é esse caminho? O caminho de Deus. Quando nós caminhamos, nós corremos o risco, como qualquer outra pessoa, de tropeçar, de cair, de ter os joelhos ralados. Mas infelizmente existem muitas pessoas que preferem que outros lhe digam o que fazer, como pensar. Assim, vamos fazer maximizar isso daí, né? Maximizar isso daí. O que vestir, né? O que vestir, para as meninas aí, que cor de cabelo pintar, que corte ter. Tem gente que prefere, hoje, nos nossos dias, que o digital influencer, né? A pessoa que fica lá, o youtuber, é que fala o que eu devo pensar, o que eu devo comer, o que eu devo vestir. Tem gente que está vivendo assim, permitindo que outras pessoas construam sua história. Eu não sou contra você buscar uma ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, ou um aconselhamento com o pastor. Nós, como pastores, estamos aqui para ajudar o povo, mas sou eu que construo minha história. Eu dependo de Deus. A minha história, ela depende, e aqui vou usar a palavra novamente, depende da minha dependência de Deus. Se eu não é mais o leito que me carrega, mas sou eu que carrego o leito, quando eu estou carregando esse leito, estou carregando as minhas histórias, no caminho de Deus, eu dependo de Deus. Eu dependo dele. Para quê? Para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. É nesse caminho que eu vou. É nessa toada que eu estou indo. É uma pena que várias pessoas deixem que outros lhe digam o que fazer e não busquem em Deus direção para o caminho, direção nas histórias, cura para a história, porque tem história que precisa ser curada. Eu falei isso esses dias numa meditação, que nós precisamos visitar o nosso passado, guiados pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo cure as nossas memórias. Foi sobre isso, eu falei sobre memória. É a mesma coisa. O Espírito Santo nos guia, nos abençoa, cura as nossas histórias, cura a memória, e nós continuamos andando na frente. Não permita que outros, a não ser Deus, lhe diga o que fazer. Procure orientação nos mais sábios, porque a Bíblia assim nos ensina,
mas a palavra final, a direção final vem de Deus. É nele que nós buscamos. É nele que nós estamos firmados e alicerçados. Entenda que quando a gente fala sobre todos esses processos, a gente está falando de coisas espirituais. Porque físico, amados, todo mundo tem dificuldade física, não é? Porque nós somos frágeis, o ser humano é frágil. Então, o não cristão ali cai e quebra, eu caio e quebro, o meu apêndice explode, porque o meu aconteceu, e ali pode acontecer do vizinho dali, do vizinho de cima, pode acontecer com qualquer um. Esse tipo de coisa acontece porque a fragilidade do ser humano, da nossa condição de finitos. Agora, espiritualmente, as coisas são diferentes. Porque o Senhor me dá força para caminhar e levar essa história adiante. A segunda coisa, carregar a própria história, é carregar a verdade sobre nós mesmos. Tem um outro filme, eu não consigo lembrar o nome, eu estava tentando lembrar e eu não lembro. Um grupo musical está num voo, né, um aviãozinho daqueles pequenos, enfrenta uma tempestade, todo mundo fala, ninguém vai se salvar, esse avião vai cair. Ele vai cair, aquela turbulência, raios e trovões, aquela coisa toda, a morte está bem na frente da cara, e todo mundo começa a falar as suas verdades. Eles pedem perdão, reclamam do outro, brigam, assumem verdadeiramente, pelo menos uma vez na vida, e dizem, eu não gosto de você. É aquele desabafo, sabe assim? Verdades, acusação, arrependimento, perdão, negócio pega fogo, pega muito fogo. Aí no meio daqueles gritalhados, daquelas lágrimas, de tudo aquilo, o comandante vira e fala assim, está tudo bem, chegaremos ao nosso destino daqui a tantos minutos, em sãos e salvos. E aí, meu povo, o que você faz com esse monte de verdade? O que você faz com esse monte de desabafo? Isso que veio no momento de falar assim, a morte está aí, então vamos jogar tudo para fora. E agora que a morte não vem? O que é que faz com as verdades que foram ditas e com as verdades que foram ouvidas? Carregar o nosso leito é carregar as nossas verdades. As verdades sobre nós mesmos. E às vezes até sobre os outros. Nós temos na nossa família, da fé ou de sangue, histórias de lutas, histórias de vitórias, histórias de sofrimento, histórias de lágrimas. Isso não deve ser esquecido. Não é para jogar embaixo do tapete. Não é. Mas nós devemos olhar para cada história que nós estamos carregando e aprender com elas, aprender com cada sofrimento, aprender com cada vitória, aprender com cada lágrima, aprender com cada uma delas. Carregar o leito não é negar o passado, nem aquilo que nós somos. Não é negar viver aquilo, é negar viver aquilo que nós não somos. Carregando as nossas histórias, e tão somente as nossas histórias e não a história de outra pessoa. É o nosso sapato, não é o sapato do outro. A verdade, sabe a verdade de quem nós realmente somos? Nesse tempo, eu acho que é completamente válido a gente começar a olhar para as nossas histórias e ver quem é que nós somos. Quem o outro é na nossa história. A verdade sair de dentro de nós. Não uma verdade que fere a outra pessoa, mas a verdade que nos liberta. Se temos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e pedimos a Ele, que é o caminho, que é a verdade e a vida, que Ele está nos dando um caminho novo para a gente ir com o nosso leito. Ele está nos dando um caminho novo para nós irmos com a nossa história.
nós podemos pedir a Ele que traga a verdade a cada um de nós. Essa verdade que nos liberta, que leva para uma vida e uma vida em abundância, que é o que Ele tem para cada um de nós. E para terminar, às vezes quando nós levamos uma pessoa à nossa igreja, ou louvado seja Deus, essa pessoa entrega a sua vida a Cristo, muitas vezes é dito assim: você precisa abandonar tudo. Você tinha amigo, agora aqueles lá não são mais seus amigos, agora você tem que sair desse emprego, porque não é mais seu emprego, e fala para abandonar todas as coisas. Não é necessário, meu povo. Sabe por quê? A Bíblia fala que não é por força nem por violência. O Espírito Santo vai dizer para a pessoa o que ela precisa fazer, o que ela não precisa fazer. A gente não cabe julgar nem decidir nada por ninguém. Porém, há fatos e acontecimentos que a gente vai carregar isso para o resto da nossa vida. Não é deixando de falar com uma pessoa ou trocando de emprego. Existem fatos que carregaremos conosco por toda a nossa vida. Com uma diferença: Cristo faz nova todas as coisas. Porque só nele a gente pode fazer uma releitura, dar um ressignificado para as nossas experiências e tornar essas experiências fonte de vida e não de morte. Jesus sabia que carregar um leito, uma cama no sábado ia gerar polêmica. Jesus sabia que perdoar pecados ia desafiar os mestres e doutores da lei. Pouca coisa pode desafiar ou chocar uma sociedade com uma vida nova. As pessoas, elas têm uma coisa ruim. Se eu estiver falando bobagem, você me perdoa. Mas às vezes eu sinto na humanidade que parece que ela fica feliz quando o outro está ruim, quando o outro está sofrendo, há mais braços abertos, sabe? Aí quando a pessoa está numa nova vida, em que ela sorri, em que ela transborda alegria, parece que não tem tantos braços abertos, parece que não tem tantos sorrisos para retribuir o seu sorriso. Então, não tem nada que choque mais uma sociedade do que uma nova vida. E uma nova vida em Cristo Jesus. Porque os nossos valores, nossas convicções, a coragem, a autenticidade, elas acompanham a nossa vida, os nossos momentos, e elas são todas transformadas pela glória de Deus, pela glória de Deus e para a glória de Deus. O nosso compromisso primeiro, assim como Jesus, deve ser com a salvação, o perdão, seguindo o exemplo do Mestre. Continuamos tendo no nosso meio aqueles que determinam as normas e as boas ordens das coisas, né? Não há vergonha em carregar sua história. Você não precisa ter vergonha dela, porque ela é parte do que a gente é, daquilo que nos identifica. Para enfrentar o presente, é preciso ter coragem de encarar o passado. Eu te conheço, passado, eu sei quem você é. Carregar o próprio leito é testemunho, não é vergonha, é testemunho. Eu estava deitada aqui e agora eu estou indo para lá. Então carregar o próprio leito é testemunho. Por isso, levanta, toma o teu leito e anda. Para com a autocomiseração. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer, minha vida é uma desgraça. Para! Fica parado não, em nome de Jesus. Caminha, segue, porque é isso que Deus tem para nós. Deus tem muito mais. O nosso passado é testemunho para a glória de Deus. Olha só em que Deuteronômio 8:2 nos diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto nesses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Somos provados e aprovados pelo Senhor da igreja.
pelo Senhor da história. Por isso, levanta, como diz a nossa Ana Maria Braga, acorda menina, acorda menino, toma o teu leito e anda. É a sua história, é o seu testemunho. Fomos provados para saber se nós guardaríamos no coração a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Hoje, nessa pandemia, somos provados para saber se vamos guardar ou não no nosso coração a palavra de Deus, se vamos praticar a palavra de Deus. A história está sendo construída hoje. Daqui uns 10 anos, se Deus permitir que nós estejamos sobre a face dessa terra, nós vamos dar testemunho sobre esses dias. O que você vai falar? Qual vai ser o seu testemunho? Qual vai ser o leito que você vai carregar de hoje até daqui uns 10 anos? Qual é a história que você vai contar para as novas gerações? Tem criança que é muito bebezinho agora e não sabe nada do que está acontecendo. 3 anos, 2 anos, 5, não está entendendo nada, só sabe que tem que andar de máscara, não pode pegar nada, ninguém, tem que ficar dentro de casa. O que essa geração vai ouvir de você daqui uns 10 anos é a sua história construindo hoje. Você está construindo a sua história hoje. Então, pega esse leito, bota embaixo do braço e já começa a caminhar. Porque provados nós estamos. O que esperamos é ser aprovados para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, somos gratos, Pai querido, pelo Teu infinito, maravilhoso e perfeito amor. Pedimos perdão, Pai, em nome de Jesus, por tantas vezes em que nós queríamos que o nosso passado fosse apagado. Que o Senhor viesse com uma borracha, apagasse pessoas, apagasse circunstâncias, passasse, Senhor Deus, um branquinho lá, um errorex, para que a gente não visse mais nada daquilo. Mas obrigada, Pai, porque nessa noite o Senhor nos mostrou que o nosso passado é testemunho do que o Senhor já fez. Obrigada, porque em cada momento do nosso passado, a Tua mão de provisão estava sobre nós. Obrigada, Senhor, porque nunca nos faltou a Tua presença, mesmo que a gente não estava sentindo ela naquele momento, mas o Senhor estava ali conosco. Nos ajude, Senhor, a continuar carregando a nossa história. Ajude-nos, Senhor, nesse tempo em que ela está sendo construída, em que nós estamos sendo, como diz o texto, provados, para que daqui um tempo, quando tudo isso passar, nós sejamos aprovados pelo Senhor. Nós declaramos a nossa total dependência do Senhor, total dependência do Teu Espírito Santo, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor nós estamos fadados ao fracasso. Abençoa-nos, ó Deus, segundo a riqueza da Tua misericórdia, em Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito, insondável de Deus o Pai, o ânimo, a coragem, o sorriso, a esperança, a paz que vem do Espírito de Deus esteja sobre você, sua família, na tua casa, em todas as igrejas reunidas em casa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um grande beijo. Muita paz.